Uma brincadeira de mau gosto tem causado vítimas em todo o país. O que chamam de desafio quebra-crânio matou uma menina no Rio Grande do Norte. E o que pouca gente sabe é que os responsáveis pela brincadeira podem responder por lesão corporal grave e até mesmo homicídio culposo. Os vídeos se multiplicaram pela internet. Na brincadeira chamada de quebra-crânio, 3 pessoas ficam lado a lado. A do meio não sabe. Ao pular, ela leva uma rasteira dos outros 2 participantes e cai no chão. Nestes outros vídeos, mais uma brincadeira de risco. Com uma blusa, as crianças derrubam os amigos. Estas e outras brincadeiras podem não acabar bem. No Rio Grande do Norte, uma menina de 16 anos morreu ao cair e bater a cabeça. A jovem sofreu traumatismo craniano. Para evitar novos casos, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia divulgou um comunicado em que pede a colaboração de todos para evitar a brincadeira. Podem ocorrer lesões na coluna, causando sérios riscos à saúde. E para conversar mais com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado de família Carlos Gomes, a quem, antes de mais nada, eu agradeço a presença aqui conosco para falar a respeito desse tema. Doutor, muito obrigado. Boa tarde. Por nada, cara. Boa tarde. Doutor, a gente até tenta se conter um pouco diante de determinadas matérias, mas nesse caso a gente faz até algumas citações aqui, que é um pouco da natureza da própria atividade de cobertura do judiciário, mas eu vou fazer uma citação que é um pouco informal, com a licença dos telespectadores, mas é aquela história que diz que a diferença entre a genialidade e a imbecilidade é que a genialidade tem limite. É um absurdo esse tipo de coisa, eu acho que não há o que falar, mas existem as consequências legais. Que tipo de ação pode ser impetrada contra danos que ocorram por conta desse tipo de brincadeira? Olha, Cadu, dependendo da extensão do dano, as pessoas que cometeram essa brincadeira podem responder por lesão corporal, até mesmo por homicídio, geralmente na modalidade culposa, por imprudência, dependendo do caso até por homicídio doloso. É um caso de atuação da própria família de uma pessoa que seja vítima da brincadeira, ou o próprio Ministério Público ele pode fazer uma denúncia? Sim, nesses casos, o Ministério Público é o titular da ação, mas claramente a família precisa estar ao lado dessas crianças, desses adolescentes, para instruí-los que não se deve fazer uma brincadeira desse tipo, que há sérias consequências para tal. Uma questão que envolve também essa situação é o fato de que muitas das pessoas que acabam fazendo a brincadeira são adolescentes ou às vezes crianças e, por consequência, tem a questão da imputabilidade. Como fica a questão da responsabilidade das famílias daquelas crianças ou adolescentes que, porventura, façam essa brincadeira? Olha, dependendo da extensão do dano, o adolescente ou a criança pode responder até por uma medida socioeducativa, através de não seria um processo criminal, mas através da vara da infância e da juventude, podendo ser apreendida. E a família também pode responder por omissão, se ela souber que o filho está praticando essa brincadeira e não tomar as medidas para evitar as consequências, pode sim a família ser responsabilizada. Caso não haja lesão, mas, por exemplo, uma das características desse tipo de desafio é justamente se fazer a filmagem e colocá-la na internet. Mesmo que não haja lesão, a própria família da vítima, ela pode eventualmente acionar, primeiramente, a própria família, os pais dos outros colegas que acabaram fazendo a brincadeira. Isso, até porque expõe a pessoa ao ridículo, é passível de uma indenização na esfera civil, e a divulgação da imagem dessas pessoas sem o consentimento, por si só, também já é passível de uma indenização. E como fica a situação, por exemplo, no caso da morte da menina no Rio Grande do Norte, a brincadeira, salvo engano, ela aconteceu inclusive no colégio. Como é que fica a situação da escola desse ponto de vista? Olha, o colégio, eles têm também responsabilidade nisso. Eles têm que fazer reflexões com seus alunos para conscientizá-los da gravidade dessa brincadeira, das consequências que podem acontecer e tomar medidas punitivas para com esses alunos, seja uma advertência, uma suspensão. E podem ser punidos também, assim como a família, as escolas podem ser punidas na esfera civil, mediante uma ação civil pública, pelo Ministério Público. Os próprios vídeos, eles são elemento de prova, inclusive em todos esses casos, inclusive com relação à escola, com relação à família. Correto. Se a escola souber que a brincadeira está sendo feita, vídeos tenham sido colocados, talvez até por conta da repercussão que isso talvez tenha diminuído, mas se a escola já tiver o registro de que isso aconteceu algumas vezes,
a falta de providências com relação a isso é um elemento de acusação. Isso, exatamente. A escola pode responder também por omissão nesses casos, porque a escola tem o dever de proteger essas crianças, esses alunos. No caso da falamos da extensão dos danos, vimos até a própria Sociedade Brasileira de Neurologia já se manifestou. Existe desde a possibilidade, o próprio nome da brincadeira já mostra que é uma imbecilidade, quebra-crânio. Pode haver lesão cerebral, pode haver o dano morte, mas também existem outros danos que podem acontecer. A própria lesão, machucar a coluna, que também é sério. Tudo isso é passível de ser discutido na justiça. Sim, exatamente. Se houver danos à integridade física da pessoa, há possibilidade de uma ação penal contra os envolvidos e o simples expor o ridículo, expor a vítima ao ridículo é passível de entrar na justiça, assim, na esfera civil, para se ver ressarcido daquela humilhação. Doutor, muito obrigado pela sua participação, esclarecendo. Bom, já fiz o comentário, acho que logo no início, exatamente o tipo de situação, o tipo de brincadeira que eu não deveria nem levar esse nome. Muito obrigado pela participação, doutor. Obrigado, Cadu.